Muitas pessoas se acomodam em suas fraquezas, pensando assim: ah, Deus me entende, Ele sabe que eu sou fraco, mas no fundo, Ele conhece o meu coração. Essas são palavras muito bonitas, sabe? Mas não passam de uma desculpa para seguir a velha vida. Não é isso que a graça faz. A graça liberta da culpa do pecado, mas liberta também do domínio do pecado. Nos últimos anos, a ideia de autossuficiência e capacidade de moldar o nosso próprio destino tem ganhado muita popularidade na sociedade, né? Reinvente-se, mude, faça diferente, seja dono do seu destino. Essas são expressões muito comuns atualmente, não é? Contudo, a palavra de Deus nos ensina que existe uma transformação que não vem de dentro, vem de cima, não de nós mesmos. É a graça que nos molda, nos educa e nos capacita a viver de uma forma em que sozinhos jamais conseguiríamos. O texto bíblico de hoje está em Tito, capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, lá no finzinho da Bíblia, né? Capítulo 2, versos 11 e 12. Preste atenção. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aqui Paulo nos mostra claramente que a graça de Deus tem um poder transformador. Ela nos capacita a dizer não ao que não é bom e sim ao que é bom. Vamos entender isso aqui melhor. A graça de Deus é um favor imerecido, por isso se chama graça. A graça atua em duas dimensões na nossa vida. Primeiro, ela atua para resolver o problema da culpa, porque é pela graça que nós recebemos o perdão pelos pecados que cometemos. Não é por causa de uma mudança de vida que nós somos perdoados por Deus. Nunca pense assim: ah, eu estou me comportando tão bem que Deus vai me aceitar e vai me perdoar. Não, ninguém vai para o céu por causa do seu bom comportamento. Nós somos acostumados com isso desde pequenos, né? Essa ideia equivocada. Seja bonzinho, meu filho, senão o papai do céu vai castigar você. Se alguém fosse para o céu por ser bonzinho, finalmente essa pessoa poderia se orgulhar e dizer assim: eu mereço o céu, eu fiz por merecer. Ora, se merece, então não foi graça, foi mérito próprio. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Essa é a primeira dimensão da graça, né? Resolver o problema da culpa. É assim que uma pessoa entra na condição de salvo. Ele foi perdoado, né? Aponta para o passado. Tudo que você fez de errado no passado, né? Todos os seus pecados são perdoados. A graça atua primeiramente assim na vida do pecador. Ele foi perdoado, ele foi justificado. É justiça imputada. Só que a graça faz mais do que resolver esse problema da culpa. Ela é também um poder que transforma. Não é o seu bom comportamento que promove a justificação, mas a justificação promove o seu bom comportamento. O texto que nós lemos diz isso, né? Para que vivamos neste mundo sóbria, justa e piedosamente. Quando uma pessoa tem um encontro real com Cristo, a sua vida será diferente, suas prioridades serão outras, seus projetos de vida, né, começam a se alinhar com a perspectiva do reino de Deus. Os velhos hábitos começam a ser substituídos por novos hábitos. Muitas pessoas se acomodam em suas fraquezas, pensando assim: ah, Deus me entende. Ele sabe que eu sou fraco, mas no fundo ele conhece o meu coração. Essas palavras são muito bonitas, sabe? Mas não passam de uma desculpa para seguir a velha vida. E não é isso que a graça faz. A graça liberta da culpa do pecado, em primeiro lugar, mas liberta também do domínio do pecado. A graça nos ensina a dizer não. Aqui, nesse texto que nós lemos, Tito, capítulo 2, verso 2, Paulo diz que a graça nos ensina. A vida com Deus é de um aprendizado, um discipulado contínuo. O aprendizado é constante, o crescimento é contínuo. E é muito importante entender isso, sabe? Ninguém espera que uma criança volte do seu primeiro dia de aula com um diploma universitário na mão, ou que passe do primeiro ano para o doutorado.
A vida com Deus é assim também. Nós não podemos achar que de uma hora para outra vamos nos tornar santos, perfeitos e vitoriosos em todas as batalhas contra o pecado. Não é assim. O processo é gradual, passo a passo, né? Uma vitória abre caminho para outra. Algumas batalhas duram anos, outras duram a vida toda. E tem mais, sabe? Nesse processo de sermos ensinados pela graça, cada pessoa, cada indivíduo segue um currículo diferente. Deus age na vida de cada um de forma personalizada, de acordo com a história da pessoa, com seus pontos fracos e específicos, sua personalidade, seu caráter. Isso significa que cada um tem batalhas espirituais diferentes dos outros. Então, não julgue ninguém com base na sua régua espiritual. É ridículo aquele crente que vive apontando o tempo todo os erros dos outros. Ele alcançou algumas vitórias espirituais, venceu algumas tentações, daí resume o caminho para o céu aquelas áreas em que ele se vê como exemplo. Ele se orgulha das batalhas já vencidas e fica cego para as batalhas não vencidas ainda. Suas virtudes o impedem de discernir os seus próprios defeitos. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo, né? Que muitos perderão o céu por causa dos seus defeitos, mas muitos perderão o céu por causa das suas virtudes. Agora, do outro lado, há aquelas pessoas que fazem o oposto, né? Condenam nos outros exatamente aquelas condutas pecaminosas que ele mesmo possui. Esse é o típico fariseu, né? Quem está lutando contra uma fraqueza que ainda não venceu, não é fariseu por isso. Fariseu é aquele que cobra dos outros as vitórias que ele mesmo não alcançou ainda. Ele denuncia no outro exatamente aquilo que mais o incomoda em si mesmo. É aquela irmã da igreja com cara de santa, sabe? Que vive condenando a roupa curta daquela jovem bonita. Provavelmente faria o mesmo se também fosse jovem e bonita. Porque aponta nos outros as próprias tendências pecaminosas. Sabe, se você quiser conhecer bem uma pessoa, não dê tanta atenção ao que ela fala de si mesma. Preste mais atenção ao que ela fala dos outros. É aí que ela revela os seus traços de caráter mais ocultos. Mas quando nós temos uma experiência real com a graça de Deus, nós seremos mais exigentes com nós mesmos e mais compassivos com os demais. O processo de crescimento na graça é gradativo, né? Cada um no seu ritmo, cada um com sua história. As minhas batalhas são diferentes das suas, assim como as suas virtudes são diferentes das minhas. Então, o melhor caminho é o da tolerância mútua, do apoio mútuo, né? Quando eu cair, você me estende a mão. E aí, quando você cair, eu lhe estendo a minha mão. E assim nós vamos todos juntos para o mesmo destino, cada um com sua história, cada um com suas lutas, mas todos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Agora eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, não conhece? Então compartilhe agora mesmo o link desse vídeo com essa pessoa, né? Faça isso agora, vá lá, compartilha. Um abraço, até o próximo. Tchau.